Olá, tudo bem com você? Vamos a mais um quadro Notícias da Semana, que é quando eu atualizo vocês aqui no meu canal a respeito dos últimos conteúdos postados nos blogs criacionismo.com.br e outraleitura.com.br. Neste ano, eu estou celebrando os 20 anos de existência do blog criacionismo.com.br. Eu estou migrando os conteúdos para a plataforma WordPress, também aguarde aí, teremos um novo logotipo para ambos os blogs, tudo isso para comemorar aí as 2 décadas de trabalho voluntário nesse blog, o Criacionismo, e depois veio o blog Outra Leitura, no qual eu posto ali conteúdos não só ligados ao criacionismo, à ciência e religião, mas também conteúdos que têm que ver com comportamento, com profecias, com geopolítica, história, enfim. O slogan é Lendo o Mundo com as Lentes do Cristianismo. Então, convido você a acompanhar esses 2 blogs, outraleitura.com.br e criacionismo.com.br. Toda semana ali conteúdos novos, e aqui no meu canal, uma vez por semana ou a cada 2 semanas, eu faço uma recapitulação com você dos conteúdos postados ali naqueles 2 blogs. Aproveito também para convidar você que é de São Paulo, amanhã, de manhã e à tarde, dia 22 de março, eu estarei na igreja de Vila Maria. Pela manhã, vou falar sobre o tema Identidade Adventista. E à tarde, um tema profético, uma análise ali do Apocalipse, do Egito para a Babilônia. Convide seus amigos, compareça ali de manhã 10, 10 e meia, à tarde 16 horas, eu vou tratar desses 2 temas ali na igreja de Vila Maria, em São Paulo. E já adianto que nos dias 25 e 26 de abril, mês que vem, Leandro Quadros, Matheus Amaral e eu estaremos na Igreja Central de São José dos Campos. São José dos Campos. E o tema será A Sedução de Roma e a Terra Maravilhada. Vamos falar sobre temas importantes ligados a essa nova onda aí de reavivamento do catolicismo tradicional, medieval. Vamos falar do purgatório, a formação do cânon sagrado da Bíblia, a Imaculada Conceição e a Assunção de Nossa Senhora. Enfim, tem temas muito importantes aí, muito interessantes para a gente estudar, para estarmos mais preparados também para conversar, dialogar com nossos amigos e irmãos católicos a respeito desses temas aí. E analisar o pano de fundo desse fenômeno de migração de evangélicos. Claro que a maioria dos que se convertem para o protestantismo ainda são os católicos, mas também tem havido aí uma migração, digamos assim, de protestantes para o catolicismo. O que está acontecendo? Que fenômeno é esse? Como entender isso? Então anote na sua agenda, dias 25 e 26 de abril, lá na Igreja Central de São José dos Campos. Tema, A Sedução de Roma e a Terra Maravilhada, ok? Aproveito também para anunciar que faltam só 8 vagas para aquela expedição Instituições. A agência Mapa na Mão me convidou mais uma vez para ser o guia, né, o líder ali espiritual, fazer as reflexões, as explicações históricas. Nós vamos visitar a Novo Tempo, em Jacareí, vamos visitar a Casa Publicadora Brasileira em Tatuí, o UNASP Campus Engenheiro Coelho, e teremos ali uma visita também muito especial ao Museu de Arqueologia Bíblica do UNASP. É imperdível, hein? Se você tem interesse em participar dessa expedição aqui por São Paulo, conhece alguém que tenha, aí está o cartaz com o contato ali embaixo da agência Mapa na Mão, que está organizando. É só você enviar uma mensagem lá para eles e você vai receber todas as informações sobre essa expedição. Já adiantando também que a expedição para Israel, Egito e Jordânia, em janeiro de 2026, já está ali aberta. Pastor Roger e eu fomos convidados para ser os palestrantes ali, os guias espirituais. Vai ser uma bênção. Nós vamos conhecer lugares muito especiais ali na chamada Terra Santa, para que tenhamos ali o mapa, né, da Bíblia na nossa mente. Fizemos ano passado uma expedição lá para Turquia e Grécia. Realmente é maravilhoso quando nós temos a oportunidade de conhecer os lugares onde a história aconteceu, e assim quando você lê a Bíblia a experiência é outra. E agora então teremos Egito, Jordânia e Israel. Aí está também o cartaz com o contato, você pode mandar uma mensagem aí para a agência Mapa na Mão e receberá todas as informações necessárias para participar dessa viagem dos sonhos aí, tá bom?
Aproveito para pedir que você se inscreva no canal se não fez ainda isso, acione o sininho aí, o sino das notificações para receber os avisos de novos conteúdos, compartilhe, comente aqui abaixo também do vídeo. Tudo isso faz com que o YouTube perceba que os conteúdos aqui são relevantes. E eu espero, sinceramente, que os conteúdos aqui do meu canal estejam abençoando a sua vida, ajudando na sua edificação espiritual e intelectual, tá bom? Vamos então, sem mais delongas aqui, para o que eu postei ultimamente no blog criacionismo.com.br. Aí está. Boa ciência e boa teologia de mãos dadas. Esse tem sido o logotipo do blog ao longo dos anos, é um trilobita, fóssil, né? Tem todo um significado aí, aponta para o dilúvio, para o design inteligente, para a criação. É por isso que o trilobita eu escolhi como mascote, digamos assim, do blog Criacionismo. Criacionismo é racista? Ok, vamos falar de racismo. Então, nesse texto aqui, na verdade, eu faço uma análise de um outro artigo publicado alguns anos atrás, com o título As Relações Estreitas entre Criacionismo, Escravidão e Racismo. A autora aqui desse texto, ela tenta colar no criacionismo essa pecha, né, essa mancha de ser uma visão de mundo racista, o que é um total absurdo. E eu vou mostrando aqui nesse artigo por quê. Eu estou pesquisando para escrever a minha tese aí, na pós-graduação de Teologia na EST, Faculdade de Teologia lá de São Leopoldo, sobre Guilherme Stein Jr. E é interessante, eu me deparei com um aspecto, assim, um detalhe muito interessante na trajetória desse pioneiro adventista, o primeiro adventista batizado no Brasil, que é quando ele esteve lá com os índios Carajás, na região do Araguaia. E eu fiz uma comparação, estou fazendo uma comparação entre a visão antropológica de Guilherme Stein e a visão antropológica dos estudiosos evolucionistas do tempo dele. E é um abismo, né? É interessante como o darwinismo já estava assim ganhando força ali no fim do século XIX, começo do século XX, com essa visão de separação, né, das raças inferiores, raças superiores. Aqui nesse artigo eu comento isso também. Ao passo em que Guilherme Stein tinha uma visão criacionista que entende que todas as etnias, todos os povos no mundo, eles são oriundos, né, se originam de um ancestral, de um casal ancestral. E, portanto, são todos irmãos, né? Todos são derivados de um mesmo tronco, uma mesma família. Guilherme Stein estava pesquisando a origem comum das línguas e das religiões e manifesta, assim, a sua ideia, sua posição de que os indígenas eram tão humanos quanto quaisquer outros humanos da chamada civilização. Então, na verdade, o darwinismo é que é racista, inclusive sexista. Por quê? Eu trago aqui nesse texto, nessa postagem, uma citação do livro A Descendência do Homem, em que Darwin deixa muito clara a sua posição racista. E aproveito também para trazer aqui uma citação do livro A Origem do Homem e a Seleção Natural, também está aqui com a página, enfim, mostrando que Darwin considerava as mulheres inferiores. Curiosamente, uma contemporânea dele, Ellen White, escreveu coisas bem diferentes, né? Ellen White considerava negros e brancos e quaisquer outras etnias como filhos de Deus, iguais perante Deus. Eu trago aqui os textos em que ela fala isso, e considera homens e mulheres essencialmente, ontologicamente falando, iguais também perante Deus. Então, na verdade, a visão criacionista de Guilherme Stein, que é influenciada pela visão pioneira criacionista de Ellen White, do Adventismo, ela é exatamente isso, né? Uma concepção de que, na verdade, não existem raças, existe uma raça, a raça humana, algo que a biologia moderna também afirma, né? Então, a posição darwinista é que trazia esse conceito racista, e aqui essa autora foi muito infeliz ao tentar colar no criacionismo algo que não lhe pertence. Como a coruja consegue girar a cabeça 270 graus? É um texto aqui da tag Digitais do Criador. Então, eu sempre posto aqui, toda semana, um texto que aponta para as digitais do Criador, para o design inteligente na natureza, e aqui um texto bem interessante, bem curioso, sobre essa capacidade fantástica das corujas de girar a cabeça 270 graus. É algo realmente incrível. E aqui tem uma explicação biológica interessante sobre essa capacidade, né, essa característica das corujas. E embaixo eu comento assim, numa breve nota. Outro sistema de complexidade irredutível, que precisava funcionar perfeitamente bem
desde o início, caso contrário, na primeira girada de cabeça, a coruja morreria. Porque há uma série de órgãos, de sistemas que estão interconectados perfeitamente para permitir que a coruja faça esse giro aí, né? Então não é possível imaginar que essas partes interconectadas, interdependentes, pudessem se originar, né, por mutações aleatórias, filtradas por seleção natural, aos poucos, ao longo dos milhões de anos, porque elas tinham que todas funcionar bem desde a primeira vez e todas ali interconectadas para que isso acontecesse, né? Então não dá para acreditar realmente nessas etapas sucessivas, graduais, pregadas pelos evolucionistas, nesse caso aqui também. Como os terraplanistas explicam eclipses lunares totais? Nós vimos aí recentemente, né, alguns dias atrás, um eclipse lunar total, que cada vez que acontece, é um tiro no pé, ou melhor, é um tapa na cara, digamos assim, né, dos terraplanistas, porque, inclusive, a sombra da Terra, ela aparece projetada na Lua e é circular, né? Para que isso aconteça, o Sol tem que estar no lado oposto, a Terra, ela se antepõe, fica na frente, digamos assim, do Sol, e a sombra da Terra projetada na Lua, ela tem o formato esferoide ali, né? Então, círculo. Aqui também tem um gráfico interessante, que mostra que, dependendo do hemisfério em que você está, você vê uma parte diferente da Lua. Olha aqui, na Austrália e no Reino Unido. Por quê? Porque aqui está a explicação. Mais uma vez, a Terra é esférica, é um globo, é uma esfera, de modo que, se você estiver no hemisfério norte, você vê uma parte da face da Lua, uma configuração ali, tem uma imagem que você vê. Se você estiver no sul, você vê uma imagem ligeiramente diferente, porque a única explicação é a esfericidade da Terra. Eu já disse e repito, né, que qualquer ser humano ser terraplanista já é uma coisa muito estranha. Um cristão é lamentável, né? Porque a Bíblia não traz conceito terraplanista, né? E o cristão deveria se pautar pela boa ciência lá de Galileu, Copérnico, Isaac Newton. E um adventista aí piorou, porque além da ciência, além da Bíblia, nós temos também textos de Ellen White, eu já postei isso aqui, já comentei isso aqui algumas vezes, textos de Ellen White em que ela é muito clara e categórica. Ela diz que o sábado, ele chega para todos neste mundo esférico, que gira. Sim, Ellen White, lá no século XIX, era não apenas cria e sustentava a esfericidade da Terra, como também era heliocentrista, porque ela diz que a Terra é que gira em torno do Sol, uma vez que os terraplanistas são, na verdade, geocentristas. Eles acham que o Sol e a Lua estão aqui dentro da atmosfera, desse domo que eles dizem existir, e é uma coisa totalmente absurda, né? Então, se você é um cristão adventista, repense, né, essa ideia. Se você, porventura, ou por malventura, acredita na Terra plana, né, é algo bem estranho e, infelizmente, queima o filme de pessoas que estão querendo pregar com bom senso, que valorizam a boa ciência, né? Então, repense isso aí, por favor. O design inteligente é uma teoria científica válida? Sim, é o que responde aqui o Dr. Marcus Eberlin, nesse texto bem interessante aqui, em que ele, então, defende a cientificidade, ou o aspecto científico, né, da teoria do design inteligente. Muito bem, essas aqui, então, foram as últimas notícias postadas no blog criacionismo.com.br, e agora eu vou compartilhar com você o que eu postei recentemente no blog outraleitura.com.br. Aqui está, lendo o mundo com as lentes do cristianismo. Também está sendo criado um logotipo novo aí, para tentar aproximar mais essas duas, digamos, marcas, né, do criacionismo e do Outra Leitura. Aqui eu repostei, né, uma entrevista que eu fiz alguns anos atrás com a doutora, ela é psicóloga, né, Svitlana Samoilenko. Ela é ucraniana, e aqui ela conta, assim, detalhes muito interessantes da vida dela, da infância dela ali, sob o regime comunista, ateu, que ainda dominava a Ucrânia naquele momento, da ex-União Soviética, né? E ela mostra aqui realmente como foi terrível, como foi difícil para seu pai, seu avô, sua família adventista ter vivido ali naquele período de perseguição, opressão do regime comunista. Vale a pena ler isso aqui, se inspirar também
na fidelidade dessas pessoas, né? Tem um livro da CPB muito bom, é o Ainda que Caiam os Céus, do pastor Kulakov, Mikhail Kulakov. Que livro inspirador aquele. O pastor Kulakov também conta como foi ter vivido no regime comunista lá na antiga União Soviética, foi preso por sua fé, seu pai também foi preso, vários adventistas sofreram debaixo dessa ideologia, né, comunista e ali no caso ditatorial até. Então, leia aqui essa entrevista, você vai gostar com certeza, vai ser uma inspiração para você. Rodrigo Custódio, criador de um dos canais mais mentirosos do YouTube, foi um vídeo gravado pelo pastor Eleazar Domini, rebatendo ali algumas inverdades publicadas por esse senhor aí, que tem um canal Para Que Possamos, né? Aproveitei e coloquei aqui abaixo também um vídeo em que eu falo de uma ocasião em que esse mesmo senhor, ele distorceu palavras minhas, num programa lá da Novo Tempo, e infelizmente passa ali uma ideia que não foi a que eu transmiti e nem é a que eu penso, né? Então, lamentavelmente, existem esses canais por aí que estão disseminando mentiras a respeito do adventismo, distorcendo fatos, né? Já falamos aqui do canal Decifrando o Adventismo, que é um canal fake, não é adventista, nós já dissemos isso, ele pertence a uma pessoa que faz parte lá, que está, pelo menos, não sei qual é o status dele em relação ao movimento, né, mas que tem ligação lá com o movimento da Reforma, Adventista da Reforma. Eu já disse, repito aqui, tenho bons amigos lá na Reforma, tenho pessoas que eu respeito profundamente ali na Reforma, mas esse canal não merece o nosso respeito e tem enganado muitas pessoas, porque ele usa uma expressão que nós, pastor Eleazar Domini, pastor Sérgio Monteiro, pastor Adriano Cecílio e eu, acabamos cunhando, né, assim, não é cunhando, mas usando, né, e acabou ficando uma marca das nossas lives, decifrando, né, decifrar, Adventismo decifrado, Apocalipse decifrado, e aí essa pessoa utiliza essa palavra, decifrar, decifrando Adventismo, e ele faz vídeos, esse é o nome do canal dele, parecendo ser de um adventista que está muito preocupado com a situação da igreja, mas na verdade ele está criticando a igreja de forma velada ou até explícita, né, tecendo críticas o tempo todo, e curiosamente tem vídeos no canal dele em que ele fala da Igreja da Reforma, né? Ali tem, o pastor Eleazar analisou isso aí também, mostrou esses vídeos, né? Portanto, fica muito claro aí que é um indivíduo que pertence a esse movimento. Não creio que os irmãos da Reforma apoiem isso aí, né? Essa pessoa e essa iniciativa, mas eu não podia deixar de chamar atenção, e o pastor Eleazar também, para o fato de que esse canal não é adventista. Então, se você acha que ali tem coisas boas, eventualmente, eu pergunto, será que alguém relacionado com a mentira, com o engano, o que faz dele, então, alguém relacionado com o pai da mentira, que é Satanás, será que alguém poderia usar transmitir coisas boas, sendo que a base do seu trabalho é a mentira? Lembra quando, certa ocasião, lá na Bíblia, no Novo Testamento, um espírito mau começou a elogiar Paulo, falar de Jesus, Paulo mandou que ele se calasse, porque ainda que o diabo fale algumas coisas certas, ele está fazendo isso para mentir, com o intuito de enganar e fazer as pessoas se perderem, né? Então, um canal que usa da mentira para divulgar suas ideias e fazer parecer que é um adventista piedoso, na verdade está identificado com Satanás, o pai da mentira. Então fica aqui mais uma vez essa advertência, né? Fosse você, eu evitaria essas fontes poluídas, né? Beberia de fontes limpas, não fazem bem para ninguém. Lamento, porque certamente não fazem bem também para os seus, para aqueles que divulgam esses materiais, esses vídeos, né? Porque atacar, viver com esse espírito de crítica, de acusação, certamente não faz bem para a saúde emocional. Então, a você, eu aconselho que busque fontes limpas, busque canais que sejam realmente confiáveis, né? E ali você pode ter conteúdos que com certeza vão abençoar a sua vida. A Carta do Irmão de Jesus, mensagem importante para a igreja. Eu preguei recentemente um sermão sobre a Carta de Tiago, é uma carta maravilhosa, né, escrita pelo irmão de Jesus, e aqui está o vídeo no meu canal dessa pregação. Além disso, acabei não colocando aqui, mas não se esqueça que toda semana eu posto em meu canal um comentário, um resumo da lição da Escola Sabatina da semana, e já está disponível no meu canal desde ontem o vídeo desta semana. Lição muito boa, estamos quase finalizando aí o trimestre de uma lição que tratou da justiça, do amor de Deus,
e já fica aqui o meu convite para você, meu apelo para você, ter a lição do próximo trimestre, que está muito boa também, fazer a sua assinatura da lição, dos jovens, dos adultos, para os seus filhos também. A lição é um guia muito bom para nos estimular a ter o contato diário com a palavra de Deus. A mulher é auxiliadora do homem? A polêmica do Frei Gilson. Aproveitei aí que estão falando muito sobre esse assunto, né? E fiz aqui um recorte de uma palestra que eu apresentei sobre alguns assuntos, e entre eles, como entender essa expressão bíblica, né? A auxiliadora idônea, ou adjutora idônea. Não, a Bíblia não minimiza o papel da mulher, muito pelo contrário. Você vai ver nesse vídeo aqui que, na verdade, a mulher tem um papel muito importante. Na criação, tanto homem quanto mulher são colocados ali como complementares e, como eu disse, essencialmente iguais. Então, assista esse videozinho aqui, você vai entender que, na verdade, tem muita coisa com viés político, né, nessa tentativa de cancelamento do Frei Gilson, né? Aí se aproveitaram de algumas falas dele para dizer coisas absurdas e expressar assim, uma visão bem feminista, bem progressista, bem equivocada do texto bíblico. Okay? Querem bater na pessoa e acabam batendo no texto bíblico equivocadamente. Sensacionalismo digital, como notícias alarmantes afetam a mente. Está no meu canal esse vídeo, convido você a assistir. Realmente é uma pena que estejam surgindo, proliferando muitos canais, inclusive no meio adventista, que só se valem do sensacionalismo, do alarmismo, para ganhar likes, para divulgar seus conteúdos. É uma pena que seja assim, porque conforme eu analiso nesse vídeo aqui, na verdade isso cria um estado mental doentio, na verdade, né? Muitas pessoas vivem à caça desse tipo de conteúdo, aqueles títulos alarmistas, cuidado, alerta e coisas assim, né? E aí nem sempre os títulos entregam no conteúdo também, né? Você vai ver o conteúdo, ele é vazio, às vezes é cópia de um outro vídeo, de um outro canal, a pessoa só requentou o assunto e deu um título ali alarmante para chamar atenção. Isso vai cansando as pessoas, isso vai, como eu disse, criando um estado de pensamento doentio. É uma pena que seja assim, né? São os falsos atalaias, na verdade. O que acontece? As pessoas vão vendo esses conteúdos e vão pensando, olha, mais um, e daqui a pouco já se cansam de ouvir sobre profecias, sobre eventos reais que apontam para a volta de Jesus, colocam tudo no mesmo balaio e acham que tudo é alarmismo ou tudo é conspiracionismo e não dão mais nem atenção a outras coisas. Eu faço um apelo aqui para esses indivíduos, né, que vivem de alarmismo, que repensem essa conduta. Nos vídeos, títulos honestos, títulos que reflitam a realidade, títulos que sejam coerentes, que reflitam bom senso, né? É importante que nós que somos aí os chamados blogueiros, né, ou youtubers, né, nos pautemos pelo bom senso, pela verdade, não querendo enganar as pessoas, porque isso também nos alinha com o outro lado, o lado do inimigo. Ele engana, ele gosta disso, né? Então assista esse vídeo, evite esses conteúdos, né? Não fazem bem, e tome aí sua decisão com relação ao tipo de conteúdo que você tem consumido, né? Aqui o comentário da semana passada, portanto, já são as notícias aí anteriores, né, que eu já divulguei aqui no meu canal. Notícia da semana, ou seja, os últimos posts, os últimos conteúdos nos meus blogs criacionismo.com.br e outraleitura.com.br. Convido você a acompanhar esses blogs aí e também as minhas redes sociais. Eu tenho uma conta já, um perfil já há mais de 10 anos no antigo Twitter, que é o X agora, é o @criacionismo. Acompanhe ali, @criacionismo. Eu tenho também o meu Instagram, que é o @michelsonborges, @michelsonborges. Todos os dias eu compartilho ali conteúdos do Reavivados por Sua Palavra, informações, agenda, tudo ali também. Tem o Facebook, né, já faz um bom tempo também, que é o @prmichelsonborges, @prmichelsonborges, e aqui meu canal, né, você já conhece. Fica aqui mais uma vez o convite para que você se inscreva e acompanhe os conteúdos, tá bem? Desejo a você muitas bênçãos e que Deus esteja aí do seu lado o tempo todo, você esteja em comunhão com Jesus, acompanhando bons conteúdos, alimentando sua mente, o seu coração, a sua vida espiritual com coisas boas, né? E um abraço então, até o próximo vídeo e até o próximo quadro Notícias da Semana. Fique com Deus.